Olá pessoal, sejam bem-vindos ao seu amigo economista. O tema de hoje é super polêmico. Desemprego causado por inovações tecnológicas. Poxa, muita gente tem opiniões muito convictas, muito fortes. Eu vou colocar a minha e espero que vocês participem, deixem seus comentários, critiquem, deixem suas dúvidas, mostrem o seu ponto de vista. É um tema realmente que mobiliza muitas pessoas, então é uma boa oportunidade para a gente debater, trocar bastante ideia. Aproveita, curte o canal, divulga o vídeo, enfim, acompanha aí, bota seus comentários. É o seguinte, vamos dar alguns exemplos. Quando a tecnologia avança, mecanização, informatização, robotização, enfim, todo tipo de avanço, dos mais simples aos mais complexos, é muito comum afetar o emprego das pessoas. Muitos empregos são destruídos, acabados, outros são criados. Esse problema é antigo, acontece desde a Revolução Industrial. E hoje, assim, muita gente fica muito chateada, incomodada com essa perda de empregos e acha que no caso, deveriam ser mantidos a qualquer custo. Vou dar alguns exemplos. Frentista. No Brasil, legalmente, eles são o posto de gasolina, de combustível, ele é obrigado a contratar frentistas. Em vários outros países do mundo, o próprio motorista que vai lá e faz o abastecimento. Então, assim, por ser uma atividade muito simples, que o motorista em poucas oportunidades já consegue aprender, ele tem essa liberdade para fazer isso e, enfim, acaba que diminui os custos do posto de gasolina. No Brasil tem uma lei que protege o frentista. Cobrador de ônibus. Atualmente já está amplamente difundido o uso de alguns cartões eletrônicos. Então tem um dispositivo onde você aproxima o seu cartão e você entra, a roleta é liberada, como acontece em metrô, enfim. Uma opção, e aí muita gente se incomoda, acha que você pode pagar em dinheiro e tal, e muita gente se incomoda que fossem eliminados esses empregos do cobrador. No Rio, em particular, em alguns casos, tem uma situação que é muito ruim, que o ônibus continua aceitando o pagamento em dinheiro, o cobrador foi eliminado e o motorista, eventualmente, faz as duas funções, o que realmente eu acho muito, muito ruim, porque põe em risco toda a operação, as pessoas, e o motorista fica sobrecarregado, certamente não ganha mais por isso, enfim. Então, essa situação é amplamente injusta, eu não estou defendendo isso. Eu estou dizendo a situação em que seja eliminada a figura do cobrador e fique só um cartão, por exemplo. E aí as pessoas ficam com uma visão sentimental. E aí me tratam, quando eu apresento esse ponto de vista, como uma pessoa que não se preocupa com os outros. Aí todos aqueles chavões, aqueles preconceitos clássicos. Isso é uma visão liberal, coitada das pessoas e tal. E é claro que eu me preocupo com as pessoas. Acho que deveria não simplesmente ser eliminado e aí os cobradores são desempregados, enfim, ficam desamparados. Eu acho que deveria ser pensado uma solução gradativa. Os cobradores poderiam ser remanejados para outras funções ao tempo. Alguns poderiam ter uma situação para quem tivesse condições, ou próximo disso, para se aposentar. Poderia ser feito algum tipo de pagamento temporário, sei lá, por 6 meses, um ano, enfim, poderia ser desenhada uma política de amparo a cobradores de ônibus, por exemplo. Enfim, para resolver essa situação, que eu acho que você manter um emprego simples, precário, quando tem a tecnologia disponível para isso, simplesmente para não desempregar a pessoa, eu acho que é ruim para todo mundo. O cara que está ali, ele está no emprego quase que de favor, um emprego ruim, que poderia ser totalmente substituído, e a tecnologia não, enfim, é ruim para a empresa, é ruim para todo mundo. Veja bem, eu não estou defendendo o empresário e torcendo pelo prejuízo do trabalhador. Eu acho que ele deve ser amparado, deve ser construída uma política pública para cuidar, para melhorar, para minimizar o problema dessas pessoas. Mas manter um emprego desse tipo, simplesmente por pena, quando poderia ter sido feita uma outra solução, eu acho muito inadequado. Ao longo da história, muitos empregos foram destruídos por conta da tecnologia e outros foram criados. Sim, a pessoa que perde o emprego fica muito prejudicada, por isso que ela tem que ser amparada.
E é claro que a pessoa que perdeu, ela muito provavelmente não vai ser ela que vai se beneficiar de um novo emprego criado. Por exemplo, você destruiu empregos de milhares de cobradores e criou alguns empregos de engenharia de software, sei lá, por exemplo. É claro que não vai ser na mesma quantidade e não vão ser as mesmas pessoas, mas você não pode tentar travar artificialmente esse tipo de inovação, esse tipo de melhoria, por conta dessas pessoas. Eu acho que você tem que amparar essas pessoas, fazer políticas públicas para minimizar esse problema e permitir que a tecnologia siga o seu fluxo. E esse problema não é novo, não é com a computação, não é com a robotização, não é indústria 4.0, não. Desde o começo da Revolução Industrial, quando criaram essas primeiras máquinas lá de tear mesmo, industrialização, a Revolução Industrial mais tradicional possível, de fios e tecidos, enfim. Teve uma série de críticas e de reclamações, as pessoas ficaram muito indignadas e quebraram máquinas e tal, porque a máquina estaria tomando o emprego deles, uma máquina muito mais eficiente em muitos casos do que as pessoas, enfim, as pessoas estariam desempregadas, poderiam ganhar menos. Isso era um medo muito claro, até hoje, mas assim, naquele momento isso era muito preocupante. E o que a história mostrou é que, sim, empregos, muitos deles são destruídos, outros são criados, mas que o resultado geral é positivo. Ah, mas várias pessoas perdem emprego, sim, mas como o resultado geral é positivo, aí cabe o Estado, como uma figura centralizadora, amparar essas pessoas que foram muito prejudicadas, porque o benefício para a sociedade é muito maior. Assim, o que acontece na prática é que você mantém o emprego de cobrador de baixa qualidade e diminui toda a eficiência do negócio, o que seria muito mais simples e até mais barato para a sociedade, você criar condições de empregabilidade para essas pessoas. Ah, nem todo mundo vai poder se realocar, assim. Ah, tem cobradores mais velhos que você poderia aposentar, por exemplo, que você poderia dar uma condição especial de aposentadoria. Outros mais novos que você poderia treinar em outras funções, poderia migrar para outra atividade. Enfim, existem muitas oportunidades a serem estudadas. Mas você manter frentista, cobrador, e nada contra essas profissões. Eu acho que são apenas exemplos que ilustram muito bem o ponto de vista. Mas isso daí acontece para várias outras atividades. Eu acho que atividades aí mais intelectuais, por exemplo, médico especialista em avaliação de exames. Isso aí com os meios disponíveis cada vez mais de inteligência artificial, de computação mais intensiva, isso certamente vai ser substituído por computador. E aí o que tem que acontecer é esse médico desenvolver uma outra especialização, procurar uma outra atividade. E cada vez mais esse problema não vai ser exclusivo de atividades mais simples. Cada vez mais vai afetar atividades mais complexas, que demandam até para você começar um estudo maior. Então não estou falando só de tarefas simples, isso é um problema, uma situação recorrente na sociedade e que, enfim, não pode ser simplesmente bloqueada por conta disso. Você tem que pensar alternativas, formas de minimizar o problema e permitir que a tecnologia se desenvolva da melhor maneira possível, ajudando as pessoas. Por exemplo, se você vai a um médico, vai ter um exame avaliado, você prefere que seja avaliado por um computador que vai ter acesso a bilhões de dados super sofisticados e tal, ou você prefere que o seu exame seja avaliado por um médico que, claro, que tem as limitações humanas, certamente não viu tantos casos, pode estar cansado, não tem a mesma capacidade de processamento de informações, mas vai ser avaliado por um médico simplesmente porque aquele emprego é importante e deve ser mantido. Acho que esse exemplo, que até quando é um emprego mais sofisticado e aí a gente tem a tendência a ter menos pena, talvez menos compaixão, porque é um médico, afinal de contas, enfim, acho que as pessoas tendem a ter mais sensibilidade com os empregos mais simples. Você acha que esse médico deveria ser mantido e você ter uma avaliação talvez não tão bem feita só por conta disso? Acho que ninguém vai concordar com esse ponto de vista. Enfim, então acho que a tecnologia tem que evoluir da melhor maneira possível e as pessoas devem ser amparadas. Qual o seu ponto de vista? Deixe seu comentário.
divulga o vídeo, acompanha as páginas, enfim. É isso, deixe sua opinião. Eu acho que esse tema polêmico é bom porque ajuda a interação, a troca de ideias. E aí a gente só melhora, evolui realmente trocando informações, deixando claro seu ponto de vista e reforçando seus argumentos. Um abraço.